político, né? Você realmente tem uma sensibilidade muito boa para essas questões. Nós não podemos, como eu disse, nós não podemos focar o trabalho parlamentar só na reforma administrativa. Nós temos, além da PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa, nós temos vários projetos que precisam de uma atenção especial da ANAF, tá certo? E aí eu vou citar as PECs 438 e 186 de 2018 de 2019, que criam medidas para redução de despesas públicas. A gente precisa ficar atentos a essas duas PECs. Temos a PEC 45 e a PEC 110, que abordam a reforma tributária. São duas PECs também relevantíssimas. Temos o PL 6381, tá certo? Que foi proposto com o objetivo específico de extinguir os honorários advocatícios, tá certo? Esse PL é um PL que nós seguramos ele, mas ele precisa ficar sob nossos olhares atentos. Temos também o PL 459, que fala sobre a securitização dos créditos da dívida ativa da União. Ele pode nos afetar sensivelmente. E temos a PEC 133, a PEC paralela da reforma da Previdência. Nós precisamos também voltar, né, retomar o olhar sobre essa PEC, porque nós temos também muitos colegas que buscam a reabertura da possibilidade de migração para o FUPESP, né? Isso é uma demanda de muitos colegas e precisamos retomar o trabalho sobre a PEC 133 e sobre a possibilidade de reabertura do prazo para a migração ao FUPESP. Gente, eu vou dar sequência, né? Vou dar sequência aqui ao nosso roteiro. Obrigada, Daiane, querida. Muito obrigada, viu? Tua fala muito boa. E no nosso roteiro, nós temos aqui a fala do nosso colega Tiago. Tiago, você está aqui conosco, Tiago? Boa noite a todos os colegas. Tiago. Temos agradeço especialmente. Pauta. Olá, passa a palavra para ti. Olá. Obrigado, Isabel. Cumprimento a todos os colegas que nos ouvem neste momento e cumprimento aos demais integrantes da nossa chapa. E eu já tive a oportunidade de me manifestar a respeito em outras ocasiões, mas hoje, perante os colegas que nos ouvem, eu gostaria de deixar a mensagem afeta à diretoria de comunicação, que é a diretoria que me foi incumbida no convite que me foi formulado por Isabel e por Júlio. A fala de todos os colegas que me precederam, elas têm assim um vínculo direto com a comunicação. Hoje em dia, a comunicação ela passa muito mais do que simplesmente transmitir uma mensagem, né? É desafiador no mundo de hoje, com um fluxo intenso de informações, se fazer ouvir e se fazer compreender pelo público. O grande desafio que a AGU enfrenta hoje é o reconhecimento, a falta de reconhecimento, na verdade, perante aos atores, os diversos atores no cenário político e também perante a sociedade brasileira. Nós temos aí episódios recentes em que a nossa instituição sofreu um linchamento por meio dos veículos midiáticos. Nós temos aí também ataques diuturnamente sofridos em razão das recentes conquistas que nos foram alcançadas por meio, por exemplo, dos honorários advocatícios. As investidas são o tempo todo rememoradas. Recentemente, afeto a questão da promoção dos procuradores federais, nós ouvimos prenúncios de ataques aos honorários advocatícios. Novamente, o tema volta à tona. E esse é um reflexo das pautas que hoje, infelizmente, estão em discussão
nós temos que enfrentar aí a reforma administrativa e um cenário, infelizmente, pouco favorável aos pleitos do serviço público, que tanto favorecem, em especial, as carreiras da AGU, se voltam necessariamente para a proteção da sociedade, para o combate à corrupção, e os custos todos nós já conhecemos. Mas, infelizmente, essa falta de reconhecimento dos atores políticos e da sociedade, ela muito nos desprestigia, ela muito nos prejudica. E o grande desafio da informação, da comunicação, é justamente esse: é levar a mensagem a toda a sociedade com relação à prestação de serviço que a AGU faz. É reforçar isso perante a sociedade e a comunicação interna, né, reforçar os vínculos dos associados com a associação, fomentar a relação de pertencimento do associado com a associação. Diante disso, as propostas da comunicação, elas trabalham no aperfeiçoamento de tudo hoje que já tem sido feito pela comunicação da ANAF, que tem feito um trabalho realmente excepcional no que tange à divulgação do valor da AGU perante a sociedade, mas a gente entende que aperfeiçoamentos são necessários, aperfeiçoamentos são devidos, e é nesse ponto que a gente vai trabalhar muito fortemente, fomentando os valores da AGU perante a sociedade e, por outro lado, estabelecendo canais de comunicação mais próximas do associado com as diretorias. A gente tem a necessidade de aperfeiçoar por meio do nosso aplicativo ANAF, o contato direto das diretorias com o associado, estabelecendo um diálogo mais próximo com os associados e, em paralelo a isso, a utilização dos diversos meios tecnológicos que hoje estão disponíveis, em especial aqueles que a gente tem feito uso de forma mais reiterada em razão do momento que se vive, mas são lições que temos tirado disso tudo, né? A possibilidade de nos aproximarmos, ainda que distantes fisicamente, mas nos aproximarmos por meio das lives, por meio das reuniões remotas, por meio do contato, ainda que não necessariamente pessoal, mas o contato direto entre os associados e os gestores da ANAF. Eu acho que isso é fundamental para a gente construir soluções propositivas mesmo, onde as ideias se convergem. Tá ruim a chamada? Consegue me ouvir? Pois bem, são fundamentais hoje em dia utilizarmos essas ferramentas para nos aproximarmos dos associados, para que os associados contribuam de uma forma mais efetiva com as políticas e com as propostas que são necessárias ao fluxo de informações entre a diretoria e os associados, e também uma forma de transparência, aperfeiçoamento dos atos de gestão que são praticados, aperfeiçoamento das decisões que são tomadas pela diretoria executiva, aperfeiçoamento das estratégias que precisam ser adotadas na nossa associação para a defesa e o fomento mesmo da advocacia pública federal. Eu deixo aqui a minha mensagem a todos, que ainda que o cenário seja desfavorável, a minha mensagem é de esperança. Esperança a todos os associados. Eu acredito que, ainda que tenhamos dificuldades, o caminho seja tortuoso, acredito que seja plenamente possível nós minorarmos os danos, minorarmos os efeitos dos ataques que temos enfrentado e consolidar as nossas conquistas e avançarmos em diversas outras. Para isso é necessário a nossa união, a nossa aproximação, a necessidade de termos consciência da relevância do vínculo associativo, da convergência de ideias e também do respeito à diferença, né? Do respeito àqueles que têm opiniões muitas vezes que não são as mesmas que as nossas, mas que são necessárias, que constroem e que enriquecem o ambiente associativo. Eu deixo então um fraternal abraço a todos os que nos ouvem nesse momento. Peço desculpas, a iluminação não está das melhores, mas o som também pode estar falhando em razão perante
a classe política, perante as demais instituições, e a partir disso construir um cenário mais favorável aos avanços que nos são devidos. Então é isso que eu gostaria de pontuar, e devolvo a palavra à nossa querida Isabel, e um grande abraço a todos, estou à disposição. Obrigada, Tiago. Tiago, um dos reclames dos colegas, né, que tem sido, inclusive, muito abordado, tem sido a falta de comunicação. E entre o associado e a diretoria, tá certo? Eu acho que isso pode ser aperfeiçoado com o aplicativo ANAF, né? Sem nenhuma crítica, Ronald, a você que está aqui conosco, você tem sido um guerreiro, né, extraordinário, né? Quero, inclusive, registrar que o seu trabalho hercúleo nesses últimos dias, segurando aí bravamente os ataques da imprensa, né, que caíram sobre você, né, sobre a ANAF, sobre o Serviço Público Federal, sobre a Advocacia Pública Federal. E eu sei que você ficou aí praticamente 48 horas sem dormir, né, segurando esses ataques todos, enfrentando aí com o Marcelino toda essa sanha, né, contra o serviço público que a gente está vivendo. Mas a gente pode sim aperfeiçoar, né, trabalhar a questão do aplicativo e estreitar, né, com mensagens automáticas, notificações automáticas, as propostas, e o dia a dia mesmo, só compartilhar com o associado o dia a dia da diretoria da ANAF e ajudar, né, inclusive na tomada de decisões. E o Tiago traz essa ideia como proposta, né, para a nossa chapa. Eu acho que a pandemia também vai fazer com que a gente avance em muitas questões que antes a gente não conseguia ver, né, de forma tão clara. As próprias reuniões virtuais hoje serão uma realidade mais presente. Não sei como está acontecendo, como vocês estão vivenciando isso, mas no âmbito das comissões estaduais de advocacia pública, nós temos feito algumas reuniões no ambiente virtual e tem funcionado muito bem. E talvez a gente possa levar isso, né, para a associação e otimizar o nosso tempo, otimizar a participação. Talvez isso seja, né, deva ser alvo, né, de uma reformulação na nossa gestão. E obrigada pela tua fala. Eu vou passar a palavra eu vou fazer um link, assim, nós fizemos um roteiro aqui que seria o nosso Raul. Mas, Raul, vou te pedir licença para passar logo a palavra para o Ronald, pode ser? Porque eu acho que a gente pode trabalhar esse link, né, da fala do Tiago com a fala do Raul. E, Ronald, você pode nos brindar aí com a sua experiência, suas perspectivas aí para a nossa gestão, experiência com renovação. Obrigada. Perfeito. Boa noite a todos. Eu queria dizer assim, que não sinto de forma alguma constrangido de perceber que realmente que pontos precisam ser aperfeiçoados, né, na diretoria de comunicação, né? Então não foi à toa que também o Tiago veio, entendeu? Porque o Tiago é uma pessoa que, enfim, tem todas as qualidades para tocar essa diretoria, é uma pessoa, né, que eu particularmente conheço bem e eu sei que vai fazer um excelente trabalho, né? E sempre dizem, né, que nós precisamos preparar pessoas melhores do que nós fomos, né? Então eu não tenho dúvida que o Tiago vai ser uma pessoa muito melhor daquela da qual eu fui na diretoria de comunicação. Então o Tiago com certeza vai fazer a diferença. E eu acho que assim, qualquer outra diretoria, eu acho que é assim, em tudo na vida, né? As pessoas, elas precisam pegar a nossa experiência, a experiência daquilo que foi feito, né? E simplesmente não esquecê-lo, mas pegar a experiência e avançar sempre, né? Como eu tenho dito,
e assim a diretoria de comunicação, e eu acho que assim também na diretoria financeira, né, do qual eu fui convidado. A Júlia teve também o seu papel importante na diretoria financeira. Obviamente, como qualquer outra diretoria financeira, outra diretoria precisa avançar, né, na de comunicação, enfim. Então, eu trouxe alguns pontos, né, que me chamaram a atenção, que possam contribuir para essa melhoria, né, para esse avanço. Um dos primeiros pontos é a questão de nós termos um orçamento anual, né? Geralmente, todos os orçamentos, melhor, todas as famílias, todas as empresas, elas têm um orçamento a ser executado, né? Então, você coloca mais ou menos uma meta de execução de valores, né? E aí, durante o ano, você vai simplesmente executando esse orçamento que já foi pré-estabelecido, né? Ocorre que não pode ser como a gente encontra em alguns locais do serviço público, né? Eu já fui de uma coordenação de gerenciamento de orçamento. Então, quando chegava mais ou menos novembro, dezembro, o pessoal ficava desesperado para gastar o dinheiro. Porque se não gastasse o dinheiro ia voltar, né, para o orçamento geral, para o orçamento da União, né? Então, não precisa ser assim, né? Mas eu acho que nós termos um orçamento como meta a ser executada é uma direção interessante, né? Temos ali uma previsibilidade de receitas e despesas e sabemos que estamos ali naquela margem de execução. Obviamente, pode reduzir um pouco, subir um pouco, né? Mas dentro de uma margem ali de tranquilidade de execução, né? A outra proposta é uma proposta de criar uma espécie de portal da transparência, né? Coisa que, inclusive, a gente já está fazendo, né? Então, hoje, se você abrir lá o site da ANAF, você vai ver informações que antigamente a gente não tinha, né? Informação de execução de orçamento das representações, das diretorias, né? Enfim, e sempre melhorar nesse sentido da transparência, né? Para que os colegas também possam acompanhar, possam tirar suas dúvidas, né? Possam se inteirar no dia a dia da associação. Uma outra proposta que eu tenho, né, inclusive, talvez não dê para tocar antes das eleições, porque, enfim, as eleições já estão aqui, mas seria melhorar um pouco os investimentos que a ANAF tem, né? Obviamente, a ANAF não tem fins lucrativos, né? Mas a gente pode melhorar os investimentos dela. Então, eu estava olhando a carteira de investimentos da ANAF e tem investimentos assim muito conservadores, né? Obviamente, ninguém está falando para nós avançarmos em mercado de ações, não é nada disso. Mas dentro desse mercado conservador, tentar encontrar investimentos um pouco melhores, né? E, enfim, talvez nos adentrarmos a alguma corretora de valores, mas, obviamente, volto a dizer, buscando sempre investimentos conservadores, né, para que o nosso orçamento, os nossos recursos, eles continuem aumentando, né. E uma quarta proposta que eu acho que pode melhorar bastante é talvez melhorar algumas resoluções no que toca aos pagamentos, né? A Daiane até me ajudou com alguma coisa, ela trouxe algumas informações da antiga UNAF, né? E tinha algumas informações interessantes e quando veio a ANAF, muitas dessas informações se perderam, né? Alguns entendimentos que a UNAF já tinha lá atrás, né? Mas que se perderam, porque criou outra associação, então os entendimentos agora têm que ser novos, uma nova perspectiva, né? Até o orçamento era completamente distinto, né? Você pegava mais ou menos o orçamento da UNAF, é uma coisa de R$700 mil, né? O orçamento não, a conta bancária, vamos dizer, o ativo líquido, né? R$700 mil, né? A ANAF tem mais de 10 vezes isso. Então, a perspectiva